A paz do Senhor, queridos. Abra comigo a tua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46 em diante. Essa vai ser a nossa leitura desse terceiro dia dos 12 dias de clamor. E eu confesso que eu estou cheio de expectativas do que Deus tem para falar conosco. Você também está assim? Amém. Glória a Deus. Os irmãos acharam? Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou então a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego: ânimo, levante-se, ele está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe o mestre, ou perguntou-lhe Jesus, e o cego respondeu: Senhor, ou mestre, eu quero ver. Então disse Jesus: vá, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. O tema desta mensagem é: em que está baseado a sua coragem? Em que está baseado o seu ânimo? Em palavras ou em ações? Em que está baseado a sua coragem? Em palavras ou em ações? Pai, nós estamos aqui para ouvir a tua palavra. É a tua palavra que é luz. É a tua palavra que é viva e eficaz. É a tua palavra que é viva. É na tua palavra que o teu Espírito Santo se revela. Por isso, Senhor, nós somos pregadores, anunciadores da tua palavra. É a tua palavra quem realiza. É a tua palavra quem faz acontecer. Por isso, Deus, que nesta noite a tua palavra, como sempre é, continue a realizar aquilo que tu queres. Faça uma grande obra em nós, Pai. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Você pode repetir após mim? Em que está baseado? A minha coragem? Em palavras ou em ações? O Evangelho de Marcos, ele foi escrito por um cooperador de Paulo, conhecido como João Marcos. Este moço possivelmente ouviu as narrativas do apóstolo Pedro em Roma, e foi talvez dessa maneira que o seu evangelho tenha sido composto. Mas algo que é notório dentro do Evangelho de Marcos: Marcos é um evangelho distinto de todos os outros três, porque ele é conhecido como os evangelhos das ações. Marcos está preocupado com o que Jesus fez, com o que Jesus realizou, com os feitos de Jesus. É o evangelho prático. No Evangelho de Marcos existem poucas palavras e quase nenhum grande sermão de Jesus. Porém, este evangelista tinha como finalidade mostrar em seu evangelho o que Jesus é capaz de fazer,
o que Jesus é capaz de realizar. E é por isso que o Evangelho de Marcos é um texto tão bom para falar de ações. Porque neste Evangelho, este evangelista se preocupou em mostrar um Jesus de ação, um Jesus que fazia, um Jesus que realizava, um Jesus que não parava, um Jesus que continuava. Este texto que nós fizemos a leitura, ele ocorre no último ano do ministério de Jesus. Jesus estava nos seus últimos dias, ele já estava próximo de Jerusalém, ele estava já saindo da cidade de Jericó, quando de repente, cercado por uma multidão, apareceu um homem, ou apareceu um cego, ou apareceu um mendigo, ou apareceu um homem com diversas dificuldades, chamado Bartimeu, filho de Timeu. Ele era um homem cego, ele era um homem também largado, porque só vivia à beira do caminho e vivia de pedir esmolas. Quando ele descobre que Jesus está passando por ali, ele tem um ato corajoso, e o seu ato corajoso é dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas a pergunta que eu te faço esta noite é: este ato corajoso está baseado em palavras ou em ações? Tem pessoas que estão aqui esta noite, que estão nos ouvindo em casa, que dizem todos os anos: este ano eu vou ter coragem, este ano vai ser diferente, esse ano eu vou mudar, esse ano as coisas vão ser distintas, esse ano eu vou buscar mais, esse ano eu vou me consagrar mais. Mas quantas pessoas dizem assim, e esse ato de coragem não passam de apenas palavras lançadas ao vento, porque quando surgem as oportunidades, e as oportunidades passam, elas dizem: ah, pastor, não estou no ministério porque o senhor exige muito de mim. Ah, pastor, não estou no emprego porque o meu patrão é muito chato. Ah, pastor, eu não consegui ficar lá, tem que pegar 3 condução. Ah, meu irmão, não deu para ficar com aquele irmão porque ele quer que eu esteja aqui 2 vezes na semana. É muito longe, é muito difícil, para mim não dá, irmãos. Tem pessoas que vivem a vida assim, apenas com falácias de corajoso, com dicas de que são corajosos, mas vivem uma vida de conversa, se enganam a si mesmas, achando que vão mudar, mas não têm coragem o bastante, ou vivem de grandes desculpas para suas frustrações. Pessoas assim não querem viver o novo de Deus, estão acostumadas de viver de migalhas, de esmolas, das coisas pequenas, do comodismo, e acham que estão bem do jeito que estão. Ele podia ser assim, não é? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, o senhor vai me dar uma esmola? Não, então tá bom do jeito que está, não quero melhorar, tá bom para mim. Tem pessoas que são assim: eu quero, pastor, olha para a minha carteira de trabalho, o irmão chama para trabalhar, ah, pastor, o irmão chamou, mas o serviço era duro, ah, pastor, aqui no ministério não dá para mim. Ei, se você tem vivido desta maneira, a culpa do seu fracasso, do seu desânimo, não é de Deus, a culpa é sua. Porque você tem vivido só de palavras. Quantas pessoas, ano após ano, vivem de palavras. Este ano, chega. Este ano eu te convido a parar de viver de falácias e comece a viver de ações.
E eu posso te dizer uma coisa esta noite: se você parar de viver de palavras e começar a viver de ações, o Senhor vai ser contigo, o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te fortalecer, o Senhor vai te dar aquilo que você tanto precisa. Eu não sei quais são as suas expectativas para este ano, mas uma coisa eu sei: se você mudar a tua postura, Deus vai fazer coisas extraordinárias na tua vida. Aleluia! Porque quando nós temos coragem ou quando nós temos ânimos, nem as multidões podem nos parar. Aquele homem começou a gritar, ele começou a gritar. Daqui a pouco chegou um grupo para ele e falou assim: meu amigo, fica quieto aí, para de gritar, o mestre não vai te ouvir não. Versículo de número 48. Muitos o repreendiam, para que ele ficasse quieto, para que ele ficasse parado, para que ele desistisse, para que ele abrisse mão daquilo que ele havia dito que ia fazer. Mas olha o que diz a palavra: ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você tem que ter coragem, você tem que persistir, você tem que continuar, ainda que a tua luta seja grande, tenha coragem, não desista, o Senhor é contigo. Eu sei, vai ter momentos que não será fácil, vai ter momentos que nós vamos querer desistir, vai ser momentos que a luta vai ser reída, mas coragem. O Senhor está contigo nessa batalha, não desiste não. Não desiste não, Deus tem algo extraordinário para você nesse ano, nesse lugar. Mas você não pode parar. Mas tem gente que fala que não dá. Tem gente que fala que, olha, vai ser difícil. Tem gente que fala que eu não tenho chamado. Tem gente que fala que o pastor não vai me ver. Mas esta noite, Deus está mandando você ter coragem e gritar mais alto, porque Ele está vendo. Josué, no primeiro capítulo, no versículo de número 9, o Senhor fala algo lindo para ele, diz assim: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Seja forte, você entendeu o recado? Seja corajoso, o Senhor vai ser contigo. Mas Everton, é difícil, Everton, tal não gosta, Cicrano não concorda, Beltrano não quer que eu esteja. Mas Deus é contigo, e se Ele te chamou, e se Ele deu nas tuas mãos, persevera, e você vai ver os feitos de Deus. Nós temos que parar com essa mania de viver de palavras, irmãos. Quando vivemos de palavras, temos uma vida de frustração. As coisas não acontecem, nós olhamos para o céu: poxa Deus, porque tem gente achando que ministério é fácil. Tem gente achando que trabalhar em empresa é fácil. Tem gente achando que sustentar uma família é fácil. Irmão, você vai ter que aguentar xingo do seu patrão. Você vai ter dia que você vai querer folgar e você vai ouvir um não. Vai ter dia que vai chover, você vai ter que andar o dobro. Vai ter dia que você vai chegar em casa ensopado. Vai ter dia que você vai querer sair daqui 10 horas, não é, pastor? E vai dar meia-noite, você vai estar aqui. Mas isso não tem que ser motivo para você parar. A vida não é fácil. A vida nunca será fácil. Mas esta noite Jesus está te chamando, como Ele chamou esse homem cego. E aí, você vai demonstrar para ele uma coragem com ações, ou vai ficar reclamando que não dá para ir, ou que não dá para fazer? Olha o que diz o versículo de número 49. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego: coragem, levanta-se, o Senhor está te chamando. Sabe quem estava chamando aquele cego? Era o Senhor. E você sabe quem está te chamando essa noite?
Não, é o Espírito Santo de Deus. E esta noite o Espírito Santo está dizendo para você: coragem, se coloque de pé, não desista. Eu estou te chamando, eu tenho algo para você. Você está entendendo o mistério, irmão? Você está entendendo o que Deus tem para tratar esta noite? Jesus chamou aquele cego: levanta-se, filho, ânimo, eu estou te chamando, vem cá. O Senhor está te chamando para uma grande bênção. Coragem, mas você tem que se levantar, se colocar de pé. E você tem que parar de viver uma vida de conversa furada e a partir de hoje assumir um compromisso com o que Deus tem para você. Porque se você tem um sonho e você tem um chamado, Deus tem chamado ministerial para você nesse lugar. Ah, pastor, tem muita gente, mas tem lugar para você também. Ah, pastor, tem muito obreiro, mas tem lugar para você também. Ah, pastor, tem muita gente que canta, mas tem lugar para você também. Quando nós aceitamos o convite, o chamado de Deus, tem lugar, porque Deus não chama ninguém para ficar desocupado. Ele está nos chamando esta noite. Tem portas abertas para você. Tem sobrenatural de Deus para você. Ele está te chamando. Só que é você quem decide qual é o tipo de recepção que você dá ao chamado que Ele tem para você. Deus chama, mas tem gente que faz como Jonas: eu te quero aqui, filho, eu te quero em Nínive. Ah, eu não vou não, eu vou para Tarsis. Esse negócio de igreja não é comigo, pastor. Esse negócio de ministério não é comigo não. Eu vou para lá. E aí você vive uma vida frustrada, sofrendo. E aí depois você tem coragem de olhar para você e falar: Senhor, o Senhor me abandonou, o Senhor não lembra de mim. Nossa filha, eu te chamei faz tempo, eu tinha algo para fazer na tua vida faz tempo, mas você fala que vai fazer e nunca faz. Vida no Evangelho, irmãos, é vida para quem trabalha. Olha que diz a Bíblia: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Que nós venhamos a orar a Deus para que Deus nos envie trabalhadores. Deus não nos chamou para vivermos um evangelho que só recebemos e não frutificamos. Então nós temos que parar de viver um evangelho de conversa furada, pôr a mão no arado e trabalhar para Jesus. E é Jesus quem te chama. Ele sabe as suas limitações, não tem problema não. Ele sabe se você tem dificuldade para falar, não tem problema não. Ele sabe a hora que você sai do seu serviço, não tem problema não. Ele sabe os dias que você tem disponível, isso também não tem problema não. Agora Ele sabe se você tem coragem ou não, isso Ele também sabe. Porque às vezes quem não sabe somos nós. Às vezes nós enganamos a nós mesmos. Vai para o culto hoje? Ah, estou tão cansado. Fulano te chamou para comer a pizza, bora. Irmãos. E aí, irmão? Bora para o culto hoje? Ah, irmão, 2 cultos na semana. Difícil. Ô, fulano, tem um churrasco? Estamos lá. Tem pessoas que vivem assim. Irmãos, Deus te chamou para algo extraordinário. Deus te chamou para algo que vai mudar a tua vida, vai mudar o teu interior, vai mudar a tua conduta, vai mudar o teu pensamento, mas você tem que viver esse evangelho com ações. Você não pode viver só de palavra, a tua vida tem que ser diferente. Que a sua coragem em Deus esteja em conquistar, porque Deus não dá nada para ninguém de mão beijada. Versículo de número 50 e 51. O Senhor chamou ele para se levantar e, lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. E aí Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Jesus está te chamando hoje e está perguntando para você o que você precisa.
E sabe a minha preocupação? Que muitos não entenderam a resposta desse moço cego. Tem muitos que olham para mim e falam, é óbvio, é lógico que ele queria ver. Eu não concordo. Não concordo que isso era o óbvio. Sabe por quê? Quantos Jesus perguntasse hoje, o que queres que eu te faça? Ah, Senhor, eu quero ficar milionário. Senhor, eu quero uma aposentadoria boa para nunca mais trabalhar. Senhor, eu quero uma posição melhor na vida. E talvez depois da 10ª resposta, ele fala, Senhor, agora que eu tenho tudo, me faz ver. Porque tem pessoas que querem do Evangelho coisas de mão beijada. O que você quer, meu filho, para você trabalhar? O que você quer para você ficar mais forte aqui na minha casa? O que você precisa para congregar mais? O que você precisa para ser meu discípulo? O que você precisa para andar comigo, meu filho? Fala que eu te dou. Aí tem gente que fala, Senhor, eu preciso de muito dinheiro para ir viajar e não seguir Jesus nenhum dia mais. Senhor Jesus, eu preciso disso. E quando recebe tudo isso, nunca mais vem ver Jesus. Jesus fez uma pergunta difícil para aquele cego. E dependendo da resposta que ele desse, Jesus não daria. Porque Jesus não estava disposto a dar milhão para ninguém não, muito pelo contrário. O jovem rico chegou para conversar com Jesus, talvez achou que Jesus podia dar mais alguma coisinha para ele. Jesus falou, você é rico, quer me seguir, fica pobre. Pega tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Jesus não era de dar milhão para ninguém não. E talvez aquela resposta daquele cego, dependendo da resposta, ele ia sair frustrado do que ele ouviu de Jesus. Mas aquele moço olhou para o céu e falou, Senhor, do que realmente preciso? Eu preciso ver, Senhor, porque a minha vida tem que mudar. Eu estou cansado de viver mendigando, de esmola, ser um miserável. Se o Senhor me dá visão, Senhor, eu vou me levantar, eu vou trabalhar, eu vou te servir, eu vou me tornar um homem de bem, eu vou ser alguém que vou honrar o teu feito. Senhor, eu quero ver. Esse foi o pedido daquele homem. Ele não quis se beneficiar de Jesus. Ele quis que Jesus lhe desse algo que pudesse mudar o seu comportamento, a sua vida com Deus, as suas ações. E assim Jesus está te perguntando esta noite: o que queres que eu te faça? O que você está precisando que tem te impedido de estar na minha casa? O que você tem precisado que tem te impedido de se envolver no ministério? O que você tem precisado que tem te impedido de participar do corpo de Cristo? Pode pedir essa noite, Ele vai te dar. Você entende? Você crê assim? Você não ficou triste comigo que eu falei que Ele não vai te dar 1 milhão não, né, irmão? Porque 1 milhão é pouco para o que Jesus tem para te dar aqui nesse ministério. Eu não troco o que Jesus fez na minha vida por nenhum 1 milhão, não sei você, mas eu não troco. Eu não troco, eu não abro mão. A obra que Jesus fez foi tão extraordinária que não tem obra nenhuma ou dinheiro nenhum no mundo que pode comprar o que Ele realizou em mim. Mas existem pessoas que estão vivendo o Evangelho confuso. E quando Jesus faz essa pergunta, o que queres que eu te faça? Ou como fez para o Salomão, Salomão, o que você precisa? Ele falou, Senhor, eu só quero ter sabedoria, só quero ter entendimento para julgar o teu povo, para fazer as coisas de acordo com a tua vontade. Por conta daquela fala de servo de Deus, de pessoa apaixonada pelas coisas de Deus, Deus abençoou aquele rei sobremaneira, mas porque o seu coração estava pautada nas coisas de Deus, nos objetivos de Deus e não nas coisas deste mundo. Deus te chamou esta noite e Ele tem uma pergunta para você: o que queres que eu te faça? E talvez a nossa resposta tenha que ser uma resposta baseada em ações, não em palavras. É o último tópico desse sermão. Quando a sua coragem está baseada
em ações, você está pronto para receber coisas extraordinárias de Deus. Sua coragem está baseada em ações? Quem está vivendo isso aqui hoje? Repita após mim: Deus tem coisas extraordinárias para mim. Eu creio. Deus tem coisas extraordinárias para nós. Quando nós estamos baseando as nossas coragens em ações, Deus está pronto para fazer coisas extraordinárias. Versículo de número 52, disse Jesus: a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Mas não só isso. Quando a nossa fé, ou quando a nossa coragem está baseada em ações, Deus faz feitos extraordinários. Moisés, vai libertar o meu povo do Egito. Eu não sei falar, se eu estou velho. Senhor, tem decreto de morte. Vai lá, eu sou contigo. Vai lá. Você vai ser o libertador de Israel. Vai lá, filho. Mas Senhor, o Senhor também tinha medo. É verdade, irmão, tem momentos que nós temos medo. Tem momentos que nós ficamos inseguros. Mas Deus é contigo. Pode ir e você vai viver coisas extraordinárias. Porque depois de um ano, o povo já estava no meio do deserto, mas o deserto era melhor que no Egito, porque no deserto tinha maná, no deserto tinha churrasco, no deserto tinha palmeira, no deserto tinha piscina, coisa que não tinha no Egito. Irmãos, as suas ações, ou a sua coragem baseadas em ações, vão se manifestar feitos extraordinários de Deus. Caleb, 85 anos de idade. Deus tinha feito uma promessa para ele. Ele podia falar: estou velho, estou cansado, vou parar por aqui. Josué, Deus tem uma promessa para mim. Mas a minha promessa não pode estar baseada só em conversa, está baseada em ação. O Monte Horebe é meu, Deus me prometeu. Mas lá ainda tem gigante, mas lá ainda tem inimigo. Não tem problema não, Deus é comigo. E Ele vai fazer coisas extraordinárias. E ele subiu em Horebe e conquistou aquilo que Deus havia prometido. Josué, servo de Moisés, quando assume o lugar de Moisés, treme de medo. Nunca havia feito nada, só visto Moisés fazer. Mas Deus falou assim: ser forte e corajoso. Você tem coragem? Tem ou não tem? Tenho. Capítulo de número 3. Você e o povo se santifica, porque amanhã eu vou fazer coisas extraordinárias no meio de vocês. Tem coragem? Mas sua coragem é só de conversa furada ou é de ação? Tem ação? Então se consagra, se santifica, porque amanhã eu vou fazer feitos extraordinários. Eles passaram pelo rio Jordão e o rio se abriu. Todos passaram com o pé seco. O apóstolo Paulo, chamado pelo Senhor, perseguidor da igreja, o Senhor chama ele, mas diz a ele que ele sofreria os danos que ele causou aos homens que viviam o evangelho. Nós queremos ser vistos, não é? Queremos ser aplaudidos, mas não queremos ser presos. Não queremos ser chicoteados. Não queremos ser injuriados. Queremos viver o evangelho da fama, o evangelho do glamour. Mas tem momentos na vida que as coisas não são desse jeito. Mas Deus havia falado para ele o que ele havia de padecer. Mas ele não desistiu. Ele não voltou atrás. Ele foi um homem corajoso. Sofreu. Mas hoje, quando falamos deste apóstolo, falamos dos feitos extraordinários que Deus fez na sua vida. Se este ano a sua postura for diferente, e a sua coragem não for uma coragem pautada em palavras, mas pautada em ações, se prepare para viver o extraordinário de Deus esse ano. Você crê assim? Deus tem algo extraordinário para nós nesse lugar.
Que o Espírito Santo possa ter tratado ao teu coração. Que Deus possa ter trazido ao teu coração aquilo que você precisa. E que as palmas louvem e engrandeçam o nome de Jesus.